Recording in progress. Tá Alô, amigos. gravando. Hoje é o dia 19 de junho de 2026. Eu sou José Inácio Werneck e anuncio que, yes, nós temos bananas, está outra vez no ar. Eu estou no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro também se encontra Humberto Borges, em Santa Teresa. O problema é que parece que em Santa Teresa há um problema de conexão na internet e nós temos aí o H do Humberto aparecendo, mas pelo menos a voz dele parece que também está entrando. Você está me ouvindo, Humberto? Você está me ouvindo, Zé? Eu estou ouvindo você, tudo bem. Agora vamos Pois é, mas é ver se que você. o, Vamos o ver. H não aparece nem para mim aqui, tá vendo? Olha só. Eu É, estou tentando me conectar pelo computador também, porque essa nossa história é antiga, né? De nossa história de conexão, né? Mas conta é. aí, o que temos hoje aí na nossa quitanda, na nossa linda quitanda? Humberto, enquanto a sua imagem não aparece, nós temos diversos assuntos. Eu queria lembrar uma frase do Mao Tse Tung, uma frase antiga do Mao Tse Tung, em que ele dizia que os Estados Unidos são um tigre de papel. E o Donald Trump acaba de demonstrar isso de uma maneira realmente bastante enfática, com essa guerra contra o Irã, que acabou sendo um vexame completo para os Estados Unidos. Aliás, eu lembro, Humberto, que você, quando no dia 28 de fevereiro, o Donald Trump bombardeou o Irã e matou o Ayatollah Khomeini, já até confundindo aí o nome dos Ayatollah, mas em suma matou o supremo chefe do Irã. Você disse que os Estados Unidos já tinham perdido a guerra. Eu É verdade. espero que você explique exatamente o que você queria dizer com aquilo no primeiro dia do ataque fulminante, que parecia fulminante, contra Khamenei, em que matou o Ayatollah Khamenei. O Khomeini foi o primeiro dos Ayatollahs, o Khamenei foi o atual, que foi morto naquele ataque no dia 28 de fevereiro. O filho dele assumiu e você disse naquela ocasião, os Estados Unidos já perderam essa guerra. Explica aí melhor. O Zé Inácio, o Trump, nesse segundo mandato, no segundo mandato dele, ele conseguiu fazer alguma coisa que outros tentaram e nunca conseguiram. Destruir os Estados Unidos, destruir moralmente os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sempre tiveram a preponderância. Depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da Primeira, quando os Estados Unidos entraram atrasados na Primeira Guerra Mundial, entraram muito, quase no fim da Primeira Guerra Mundial, assumiram um papel importante da Primeira Guerra e criaram a Liga das Nações. O Woodrow Wilson, que era o presidente, fundou a Liga das Nações e estabelecendo a liberdade dos mares. Você lembra disso? E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ficou doente, ficou paraplégico, a mulher assumiu o poder, não deixava ninguém chegar perto dele, e os países aliados dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o que fizeram? Eles todos assinaram a Carta da Liga das Nações, menos os Estados Unidos, que tinham criado a Carta da Liga das Nações. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham exigido, entendeu, a autoridade sobre os mares. E os países europeus, eles estavam dizendo, não, o mar é de todos, o mar pertence a todos. Existe uma legislação, a Carta Marítima, existe uma espécie de Constituição Marítima, não é? E então, essa foi a primeira grande, vamos dizer, violação dos tratados dos Estados Unidos, que depois recriou a Organização das Nações Unidas, não é? Para tomar conta das Nações Unidas. Eram 56 países no começo da criação das Nações Unidas, e os Estados Unidos monopolizaram. Foi criada numa reunião pequena lá em São Francisco, lá na Califórnia, e depois essa reunião foi passada para Nova York, onde criaram a tal da ONU, aquele lindo prédio que hoje, aliás, é obra do Niemeyer. Oscar Niemeyer, uma obra do Niemeyer, que tem um lindíssimo de um painel do Portinari,
e que o Portinari não podia entrar porque o Portinari era de esquerda, o Portinari nunca pôde ver o próprio papel, o, pró o próprio painel. Enfim, quando os Estados Unidos se arvoraram como uma potência extraordinária, depois de explodir a primeira bomba atômica em Hiroshima, a segunda, 4 dias depois, no Japão, os Estados Nagasaki. Unidos. Hiroshima e Nagasaki. Exatamente. O que aconteceu foi que os Estados Unidos se transformaram numa espécie de xerife, né? Todo mundo chamava de xerife internacional. Essa, essa tremenda desse poder, entendeu? Foi avassalador. Acontece que ele foi se desgastando aos poucos. E quando o Trump assumiu, ele desgastou o segundo mandato. No primeiro, ele já fez uma lambança. No segundo, ele desgastou os Estados Unidos com uma velocidade extraordinária, se julgando, vamos dizer, primeiro ele se julgando o maior presidente de todos os tempos dos Estados Unidos, né? Exato. O maior presidente da história, o maior presidente, uma pessoa com um problema sério psicológico, e eu digo, olha, essa guerra está perdida, porque o que as pessoas comem todos os dias não é canhão, as pessoas comem pão, as pessoas comem arroz, comem feijão. Nos Estados Unidos comem bacon, ovos e tal, mas o Trump conseguiu destruir o prestígio dos Estados Unidos com a velocidade imensa. E esse prestígio é fundamental. Os gregos têm prestígio há 4.000 anos. Homero escreveu a Ilíada, a Odisseia. Dizem até que Homero não existe, mas ele tem tanto prestígio, a sua potência intelectual, a sua potência moral, que ele até hoje é considerado uma pessoa viva. E então, quando eu disse que os Estados Unidos tinham perdido a guerra, perderam a guerra exatamente por isso, pela perda do prestígio em função de um megalômano absurdo que agora não está se vendo que é um tigre de papel mesmo. Não é? O Irã encarou e ganhou a guerra. É isso aí, Eu, Zé. Fui eu queria tentar, fui fazer. tentar aparecer. Estou louco para aparecer no. Yes, nós temos bananas! Tudo bem. Eu queria dizer o seguinte, que essa lambança toda começou, eu já falei sobre isso e eu vou voltar ao assunto. Começou numa reunião na Casa Branca, uns 2 dias antes daquele bombardeio do dia 28 de fevereiro, em que compareceram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o chefe do Mossad, que é o serviço secreto de Israel. E estavam lá o Donald Trump, o Marco Rubio, e o chefe da CIA dos Estados Unidos. E o Benjamin Netanyahu, então, garantiu a Donald Trump o seguinte: bombardeie o Irã, porque quando você soltar uma bomba, a primeira bomba que for solta, que explodir em cima do Irã, a população vai se levantar em revolta contra o seu próprio governo. Nós temos os nossos informantes, nós temos gente que penetra no governo iraniano, nós sabemos o que se passa lá e nós podemos garantir a você que se você bombardear o Irã, a população iraniana vai se levantar em revolta, vai se rebelar e o governo vai cair. E o chefe da CIA disse o seguinte: bullshit, merda de tamanho grande. E foi exatamente a expressão dele. E o Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores, apoiou, disse: olha, isso não vai acontecer. Mas o Donald Trump, levado pela vaidade de querer, veja bem, naquela ocasião ele já estava sob pressão, porque o governo dele ia mal. E as eleições de meio termo, as eleições parlamentares de meio termo em novembro, vinham se avizinhando, nós estamos falando de fins de fevereiro, e já havia especulações de que o Donald Trump ia perder a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. E com isso ele ia correr riscos imensos, porque ele seria investigado, todas as falcatruas que ele vinha cometendo no governo seriam investigadas, e ele corria até o risco de ser impeached, né? Acho que no Brasil já se fala empichado. Então, o que o Donald Trump achou? Vou declarar uma guerra. Declarar não, porque ele não declarou nada, foi tudo legal. Eu vou bombardear o Irã, a população do Irã vai se levantar em revolta, o governo do Irã vai cair, nós vamos assumir o governo do Irã, vai ser uma glória, tal, todo mundo, e eu vou ganhar um grande prestígio. Deu tudo errado.
a partir do primeiro dia em que, inclusive, eles, por engano, acredita-se, por engano, bombardearam uma escola de crianças, meninas. 175 pessoas morreram, a maioria delas meninas. De lá para cá só foi desastre, um atrás do outro, para os Estados Unidos, porque o Irã, o que o Irã fez? Não houve a tal revolta. Porque, Humberto, é o seguinte, o problema interno do Irã, se o Irã obriga as mulheres a usarem o hijab, se há perseguição a esse grupo, ou aquele grupo, ou lá o que seja, é o problema interno do Irã. Cada país resolve os seus problemas internos. O Brasil tem seus problemas internos. Os Estados Unidos não tem nada que se meter no Brasil para resolver os problemas. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o quipá dos judeus. Se o judeu usa quipá, por que o Irã não pode... A verdade é essa, que problemas internos de um país têm que ser resolvidos por aquele país. Não tem nada dos Estados Unidos, como você falou há pouco, dos Estados Unidos se arvorarem no papel de xerife do mundo e dizer vou libertar as mulheres iranianas. É o problema das mulheres iranianas e do governo. Peraí, parece que agora você vai entrar com a imagem também aqui, ó. É mesmo, é? Parece que agora você vai entrar com a imagem. Que legal. Olha aqui, eu estou tentando. A coisa tá... Não, aconteceu o seguinte, você entrou 2 vezes, mas está entrando apenas como áudio. Humberto. Deixa eu ver aqui, Humberto, se eu posso resolver esse problema técnico. Parece que está difícil. Pois é, exatamente. Que legal! Olha só. Sabe que eu estou me sentindo, sabe como, Zé Inácio? Eu estou me sentindo, mais ou menos, não sei se é parecido, estou me sentindo como a Maria Callas. Olha, parece que agora você está entrando com a sua imagem aí, mas está no escuro. Ah, estou no escuro? Acho que você deve acender a luz. Mais ou menos, eu acho que eu estou falando. Clareou? Você está absolutamente no escuro, Humberto. Pois é, mas é uma loucura esse negócio, cara. Hein? Isso é muito legal. Eu estou me sentindo uma primadona, sabe? A Maria Callas. Porque... E agora? Agora você entrou. Agora você entrou. Olha só que legal, eu apareci, oba! Desculpa, Zé. Vamos lá. Bom, então, você está numa situação... Parece que você está sendo bombardeado pelo governo americano. Exatamente, esse mundo é muito louco, cara. O comando de Donald Trump. Mas, Humberto, se eu puder continuar... Muito bem. Humberto, se eu puder continuar, é o seguinte. Então, aquela rebelião popular que o Benjamin Netanyahu tinha anunciado que ia acontecer no Irã, não aconteceu. O Irã fechou o Estreito de Hormuz. E acontece o seguinte, os Estados Unidos, o Donald Trump se viu na seguinte contingência. Agora, para eu ganhar essa parada, eu tenho que invadir o Irã com tropas. Eu tenho que botar gente, o que eles chamam boots on the ground. Eu tenho que botar soldados lá. Eu tenho que arriscar a vida desses soldados. E o público americano não ia aceitar isso de maneira nenhuma. Depois do que se passou no Vietnã, depois do que se passou no Iraque, o público americano hoje não aceitaria de maneira alguma que 50 mil, 60 mil americanos, soldados americanos morressem no Irã por causa da megalomania do Benjamin Netanyahu e do Donald Trump. Então, o Irã fechou o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos ficaram sem saber o que fazer. Porque a única solução para os Estados Unidos, Roberto, era invadir o Irã com tropas. E o Donald Trump não tinha coragem de fazer isso, porque a reação popular ele ia ser varrido da Casa Branca. Entendeu? Ele não teve a coragem de dar o passo seguinte, que seria invadir o Irã. Então, tornou-se uma situação impossível para os Estados Unidos. Então, no fundo, os Estados Unidos tiveram que recuar e aceitar um cessar-fogo com o Irã, e agora negociações de paz que estão aí, mas que não foram assinadas ainda. Por quê?
porque o senhor Benjamin Netanyahu, um criminoso internacional, está insistindo em continuar com essa guerra maluca e já atacou outra vez o Líbano, criando uma situação de fato, porque hoje o que temos é o Benjamin Netanyahu mandou as suas tropas que já estão ocupando o Líbano, o sul do Líbano, atacar a população, Hezbollah ou lá o que seja, mas isso vai criar um novo problema para o Donald Trump, a ponto do J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, ter vindo a público para dizer, para distanciar os Estados Unidos de Israel, para distanciar o governo americano de Benjamin Netanyahu e dizer o seguinte claramente, vejam o que o J.D. Vance falou, os Estados Unidos são o único país do mundo com que Israel conta. Todos os outros países do mundo são contra Israel. Israel só existe e sobrevive por causa dos Estados Unidos. Então, o Benjamin Netanyahu tem que deixar de criar problemas para nós. Quer dizer, ele praticamente deu um ultimato ao Benjamin Netanyahu, dizendo, olha, nós somos o único aliado que você tem. E é isso que você está fazendo conosco. Essa é a situação no momento. É essa aí. Zé Inácio, eu estou ligado nisso. O nosso imenso público já sabe que eu estive no Líbano, né? Fui cobrir a guerra do Líbano para o Jornal do Brasil, mas ninguém hoje está lembrando de que esses palestinos que são bombardeados em Gaza, esses palestinos que são bombardeados, né? O Hezbollah, essas pessoas são semitas. São tão semitas quanto os judeus, que são semitas, quanto os israelenses, quanto os maometanos. Semita é uma Etnia. questão, não é uma questão, vamos dizer, política, cultural. Antissemita não é política, é uma questão antropológica. Então, em 1947, 1948, quando a ONU criou o Estado de Israel pela Resolução 181, e que foi sacramentada e tal, todo louvado pelo nosso Oswaldo Aranha, que era o presidente daquela sessão, presidente rotativo, o nosso grande embaixador do Getúlio Vargas, que acabou virando bife com muito alho e muito gostoso. Então, foram criados dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, com território tomado da Turquia, do Império Otomano, que era dominado pelos ingleses. Enfim, logo em seguida, o Estado de Israel promoveu uma coisa chamada a Nakba, que foi a expulsão de 750 mil palestinos, árabes, judeus, israelenses, que moravam naquela região do que hoje é chamado, que antigamente era Judéia, e que hoje é chamado de Cisjordânia, era Transjordânia. Eles foram imigrados para a Jordânia, onde aconteceu o rei da Jordânia fez uma coisa chamada Setembro Negro, porque os palestinos chegaram ocupando tudo. E a Jordânia é um paísinho do tamanho disso aqui, assim, ó. Aí os árabes se reuniram e deram uma grana preta para o Líbano, que era um país maior e um país colonizado pelos franceses e que tinha uma civilização, vamos dizer, ocidentalizada e tal, deram esse território para os palestinos. Esses palestinos que hoje estão lá, que são do Hezbollah, que são da Hamas, etc., são palestinos expulsos pelos ingleses e pelos israelenses lá de Israel. O primeiro episódio dessa expulsão foi a explosão do Hotel Rei Davi, lá em Jerusalém. Hotel Rei Davi, exato, eu me lembro disso. Quando foi o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, que era terrorista de uma célula chamada Iganá. Iganá, o nome é parecido. Então, explodiram o Hotel Rei Davi, explodiram os ingleses que tinham dado o território para eles, né? E começou como uma célula terrorista. E continuaram expulsando. Esses palestinos que foram expulsos
da Cisjordânia, foram para a Jordânia e foram expulsos da Jordânia por grana dos árabes, para eles se acomodarem lá no Líbano, se acomodaram durante muito tempo. Acontece que esses mesmos palestinos, eles são netos, são filhos, são bisnetos dos expulsos pela Nakba. E quando eles foram também expulsos, que Israel deu uma tripa lá em Gaza, né, para eles se localizarem, esses 76 mil mortos pelo exército israelense, no avanço pela expansão territorial, eles são parentes, são filhos, são irmãos, são pais das crianças, das 20 mil crianças que morreram, que foram matadas com drones, com bomba, com alta tecnologia. E, então, não tem jeito dessas pessoas pararem de lutar contra a invasão de Israel. E o pior dessa história toda é que os assessores principais de Benjamin Netanyahu, que são o ministro do interior, lá, do Ben-Gvir. Peraí, só um instantinho. Eu sei quem é. Você sabe? Só um instantinho, estou procurando aqui. Cadê? Onde é que está? Ai, meu Deus. Não, mas não faz mal, eu sei de quem você se trata. Ele é um homem de extrema-direita. E, aliás, Não, nada disso. Eu estou procurando a minha escova de dentes, que eu quero escovar o dente. Quando eu falo o nome dele, eu fico com mau hálito. Mas a minha escova de dente não está aqui, Zé. Cadê ela? Eu até peguei. Poxa, então, sério mesmo, estou procurando. Acredita? Quando eu falo o nome do tal do Smotrich, que é lá outro ministro, que hoje declarou o seguinte, que o Israel tem que ser incinerado, você tem que incinerar um país. O ministro do governo de Smotrich e o Ben-Gvir hoje declararam que Israel tem que ser erradicado e eles acusam o Irã de querer destruir Israel. E o Líbano, coitado, que recebeu esses palestinos, abrigou esses palestinos, e eu fui lá. Eu estou falando não é porque eu li no jornal que os meus colegas, que vocês, meus colegas, escreveram. Eu fui lá escrever essa história. Eu estava lá no rescaldo do massacre de Tal El-Zata. Aconteceu uma história que eu quero te contar, Zé, que é contar quem quiser. Tinha um velho sentado numa porta, coitado. E eu tinha um guia, eu tinha contratado um guia. Um guia maravilhoso, o Nicolás, que era meio francês, falava inglês, a gente entendia bem. E então, o velho, de repente, passando na porta, o velho bem velhinho, pegou um revólver desse tamanho, cadê? Desse tamanho. Aí, ele traduziu, aí eu falei para o Nicolás, cara, diz a ele que eu não quero comprar revólver, porque lá no Líbano, as pessoas estavam vendendo armas que eram tiradas do Vietnã, no fim da guerra do Vietnã, as armas foram para o Líbano, foram contrabandeadas para o Líbano, e o sujeito vendia um rifle SM-16 que dá 600 tiros por minuto, estavam vendendo por $20. Não, toma. Eu digo, eu vou querer, para que eu quero um rifle? A minha arma é uma caneta. Mas o que eles estavam vendendo não era o rifle. Eles queriam vender as balas, queriam vender porque o rifle fica. E você compra uma vez, mas bala você tem que comprar todo dia. E eu via lá do hotel, quando eu estava, lá no sul do Líbano, as bombas, entendeu? Você comprava torpedo, você comprava bomba desse tamanho, desse tamanho. Eu entrevistei um traficante de arma chamado Salim Abelamar, enfim. Aí o velho, eu digo, não, eu não quero comprar o revólver, eu vou comprar um revólver desse, um negócio enferrujado desse tamanho. Ele disse, não, ele está pedindo para você matá-lo, porque ele não pode se matar, porque ele é muçulmano e a religião dele proíbe, é contra a morte, é contra o suicídio. Ele não pode se matar, mas matar a família dele inteira. E ele está aqui pedindo, querendo encontrar alguém que o mate, porque ele não aguenta mais viver. Essa é a situação do Líbano. Tem 1 milhão de pessoas, em 4 meses que Israel, tem 1 milhão de pessoas desabrigadas na rua, entendeu? Crianças que pedaçam o pai andando com a criança, mata. Chega um drone e bate. Acabou-se.
Então, não é que seja contra Israel, é contra pessoas com a mentalidade de Netanyahu, de Smotrich. Cadê minha escova de dente, caralho? Muito bem. Ô, Roberto, então, para fazer um rápido resumo, a situação tem que ser explicada dessa maneira muito direta. O Donald Trump chegou a um ponto em que ele ou invadia o Irã com tropas e causava a morte de um grande número de soldados americanos e a população não ia aceitar isso, ou ele entrava num acordo com o Irã, está entrando num acordo com o Irã, em que as negociações sobre se o Irã terá ou não terá bomba atômica vão ficar continuando a ser discutidas sem uma conclusão no momento. Quer dizer, esse assunto continua sendo prolongado e prorrogado, vai adiante, isso não vai se resolver. Entendeu? Então, aí mostra exatamente a eficiência daquela frase do Mao Tse-tung. Ou os Estados Unidos invadem um país com tropas e arriscam a vida dos seus soldados, ou eles são um tigre de papel, porque rugem, mas na hora da ação eles não conseguem. No momento, eles não têm a condição de apoio popular do seu povo para entrar numa guerra em que causam a vida, em que arriscam a vida de seus soldados. É por isso que a situação chegou a este ponto. O Donald Trump está completamente desmoralizado. Aliás, eu quero dizer que eu tenho lido aí na imprensa brasileira, no ano passado, se não me engano, aquele Luiz Nassif veio com uma ideia de que o Donald Trump está tão decrépito que é obrigado até a usar fraldas, um fraldão, não sei o quê, e agora o Rui Castro veio e põe a testa em cima das calças. Peraí, não é por aí, não é chegando a esse exagero, mas que o Donald Trump é um presidente completamente ineficaz, ineficiente. Isso ficou mais do que comprovado com esse episódio agora do Irã. E eu faço um contraste, veja o que aconteceu com a Venezuela. Na Venezuela, o Donald Trump e o Marco Rubio contavam já com o apoio interno de uma vice-presidente, aquela Delcy Rodrigues, que na realidade se vendeu ao governo dos Estados Unidos, então não houve nenhuma reação. Mas na medida em que há uma reação, em que eles esperavam que houvesse uma rebelião popular no Irã e ela não aconteceu, o Donald Trump ficou sem ter como levar essa situação a uma conclusão favorável aos Estados Unidos. Dá licença, o perigo dessa história, o grande perigo dessa história, é que uma derrota dos Estados Unidos, essa derrota nos Estados Unidos, vai empurrar os Estados Unidos, vai projetar os Estados Unidos para a América Latina, para Cuba. Porque eles precisam de compensar essa derrota com um grande fato. Eu não sei o que vai acontecer ainda em Cuba. Agora, a verdade é que Cuba... Agora, para você não pensar que eu sou... Para os nossos milhões, para não pensarem que eu sou um mentiroso, está aqui a minha escova de dente. Ó. Quando eu falo de outros, quando eu falo em dengue vírus, ó, tem que escovar os dentes, porque o negócio fica com mau hálito, cara. Bom, que advoga a morte de pessoas, como incinerar as pessoas, como se o Líbano fosse um... Roberto, olha que eu vou ter que interromper, porque estamos chegando ao fim do nosso programa. Até a próxima sexta-feira. Um abraço para você. Vou escovar os dentes. Pronto.